exaltar o nome de Jesus? Glorifica o autor e consumador da nossa salvação, Jesus, Jesus. Espírito Santo, como és bem-vindo aqui. Espírito de Cristo, és bem-vindo neste lugar. Contamos contigo. Abra os olhos do nosso entendimento para que haja iluminação no nosso ser, para que haja compreensão do teu reino. Oh Senhor, desobstrui os nossos ouvidos para ouvirmos a tua doce voz, pela tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ok. Amém. Aleluia. Shalom, irmãos. Glória a Deus. É uma alegria indizível ministrar a palavra. Sempre me dá uma dorzinha assim de barriga, sabe? Umas borboletas. Mas eu gosto muito de compartilhar a palavra com vocês. Vocês podem se sentar por enquanto. Eu quero dar um testemunho aqui. A primeira coisa que eu quero dizer, quem estava na feijoada ontem, levanta a mão. Quem levou feijoada para casa? E quem não fez, nenhum dos dois perdeu. E eu vou falar porque você perdeu. O ano passado, no dia da feijoada, gente, eu vou dar um testemunho para você ver como Satanás faz emboscadas mentais para atrapalhar a nossa vida em Cristo Jesus. O ano passado, no dia da feijoada, como sempre, a gente foi avisado com antecedência. Lá estava eu resolvi lavar um travesseiro mofado. E aí, daquela manhã eu coloquei o travesseiro de molho, coloquei na máquina e eu comecei a me arrumar para vir na feijoada o ano passado, em 2023. Estou eu me arrumando tudo, eu estava pronta. A máquina batendo. Eu esperei, porque aquele travesseiro que estava mofado era o meu e eu ainda ia dormir com ele. Eu pretendia dormir com ele à noite, então pensei assim: deixo secando no sol, quando eu voltar, secou. Queridos, ele, sei lá que horário que era quando terminou de bater a máquina, quando eu estava na esquina de casa, o meu telefone toca. O Emerson para mim: você demorou tanto que já foi todo mundo embora. Nem vem que eu vou levar a marmita. Eu perdi a comunhão o ano passado por causa de um travesseiro que eu poderia ter lavado qualquer dia da semana. Pode me chamar de Dona Marta. Eu perdi. Eu estava arrumada. Vindo para a igreja, eu voltei de carro. Irmãos, parece brincadeira. Mas acontece cada coisa para te distrair do que realmente importa. Me fala a verdade, o que era mais importante, a comunhão ou o meu travesseiro? Muitas coisas são muito mais importantes. Era aquilo que Jesus estava tentando ensinar para Marta. Marta, tem coisas que importam mais do que as suas tarefas. E elas não vai ser tirada de quem escolheu a outra parte. Ok? Esse ano, eu inventei que eu queria andar de bicicleta antes de vir na feijoada. Porque eu queria queimar caloria para comer mais na hora do almoço, gente. Essa é a verdade. Só que eu já estava esperta. Veio uma memória do ano passado. E eu perdendo o óleo de novo. Eu falei, quer saber? Tá frio, tá ventando, eu não vou andar de bicicleta coisa nenhuma. Eu tô vendo a cena se repetir. Eu vou ficar aqui na minha casa, quando der 10 horas da manhã eu vou começar a tomar meu banho. E eu cheguei aqui 11h30 cravada e a comunhão foi maravilhosa com meus irmãos queridos. Literalmente, a gente ajudou a pôr as cadeiras. A gente não queria ir embora e já eram quase 3 horas da tarde. Glória a Deus. Já começou a pregação. Cuidado com as emboscadas
que Satanás arruma para atrapalhar a sua vida de edificação espiritual. E elas parecem ilícitas, mas elas roubam o teu crescimento. Amém? É um testemunho, mas é um testemunho que edifica a sua fé. Amém? E o ano que vem eu vou estar aqui, eu vou chegar cedo também. E eu não vou cair em nenhuma emboscada mental. Segundo testemunho, hoje eu telefonei para o meu pai. Meu pai ainda é vivo. Meu pai teve uma jornada difícil. Ele me lembrou coisas difíceis. Eu liguei para ele, eu fiz uma homenagem para ele no Instagram. Porque a minha Bíblia e a do meu pai, se você colocar uma do lado da outra, você acha que foi a mesma pessoa que grifou e a mesma pessoa que escreveu. A minha Bíblia é grifada igual a dele. E a minha Bíblia é escrita no rodapé igualzinha a dele. E desde o começo, Deus, quase que eu subo no púlpito para fechar a boca desse homem com todo respeito, que ele começou a pregar a ministração que eu ia pregar hoje mais. Eu falava, meu Deus, o pastor está pregando tudo que eu vou pregar com outras palavras. E o meu pai, ele veio de uma vida muito difícil. Olha a conversa que eu tive com meu pai para você saber o teor da vida difícil do meu pai. Eu falando para ele, pai, hoje eu vou pregar na igreja, eu vou fazer uma homenagem para o senhor. Eu já fiz no Instagram, mas eu sei que você não tem Instagram e que você não enxerga direito, então estou te falando para você saber. Eu postei lá a gente tocando junto um pouco. Tem uma imagenzinha com um sonzinho dele tocando, porque o pastor já tinha avisado, né? Porque nas últimas vezes que eu levei meu violão para Campinas, foi só para ficar tocando com meu pai. Porque ele muda o humor dele quando eu toco com ele algum louvor de manhã. Ele muda e ele passa o dia inteiro tocando todos os instrumentos que ele tem. Eu toco 1 hora com ele, o resto ele faz sozinho. Parece que eu ligo o botãozinho da alegria e da musicalidade nele. Aí minha mãe fala, mas seu pai fica tão feliz, sabe? Falar com meu pai na linguagem de amor dele é honrar pai e mãe. É tão simples, mas eu honrei ele. Eu sei que a linguagem, a ministração da paternidade é muito dolorido para algumas pessoas. Talvez não tenha mais retorno tudo que aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer já de primeira, que hoje nós vamos falar sobre a paternidade, sim. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus do conserto. E Ele é maior do que a morte. E isso é uma facada para alguns corações aqui. Mas eu preciso te falar. Mesmo que tenha havido já o falecimento do seu pai, e coisas não tenham sido resolvidas entre vocês, ainda assim, o Deus do novo pacto, o Deus da nova aliança, o Deus do novo testamento, continua sendo o Deus que consertou o pecado do homem no Éden, por meio da cruz de Cristo no Calvário. Amém? Levanta uma das suas mãos em fé e diga, Pai, eu aceito o conserto. Eu aceito o conserto. Eu aceito a nova aliança. Eu aceito a redenção em seu nome. Eu aceito a chamada para o perdão. Eu aceito a chamada para o teu amor. Amém. Aleluia. Então, e aí, eu conversando com meu pai sempre me pergunta, né? Meu pai tem o cabelo enroladinho, bem branquinho, eu chamo ele de calopsita. E ele pergunta assim, para mim, por que toda vez, porque ele esquece, tá? Eu sou muito parecida com ele. Muito obrigada, pastor. Me senti imensamente honrada, isso é um exemplo para nós, amém? Amém? O maior no reino deve servir. Você pode repetir isso? O maior no reino, Jesus, repete aí. O Criador de todas as coisas, lavou o pé imundo dos seus discípulos. Amém? O maior no reino serve. Esse é o caminho. Amém? Glória a Deus.
Que Deus te honre, pastor. Obrigada. Queridos, e aí eu estava conversando com meu pai, hoje é dia dos pais, o tema é paternidade, então eu posso falar do meu pai, e ele me pergunta toda vez, por que você me chama de calopsita? Porque ele acha que é porque ele canta. Aí eu pego, bagunço o cabelo dele, eu falo, é por causa dessa sua franja desarrumada. Ele dá risada. E ele é uma figura. Só que aí meu pai falou assim, eu falei para ele, pai, hoje à noite eu vou pregar, eu vou honrar o seu nome, eu vou falar que você é músico, que você é um artista, que eu herdei essas coisas de você. Mas, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai, pela primeira vez, me levou para uma praça para pregar o evangelho com ele. E ele tem uma foto de mim com 3 anos e meio entregando panfleto. A minha Bíblia é grifada igualzinha dele e eu já pedi. Eu falo assim na cara dele, quando eu estou tremendo, quando meu pai morrer, a coleção de dicionário grego-hebraico é minha e a Bíblia dele é minha. Eu falo para os meus irmãos, olha o que eu quero de herança. A maior herança que meu pai deixou, o caminho da verdade e da vida. E meu pai falou assim, ele falou assim, filha, desse jeito você vai me fazer chorar. Eu falei, você é durão, você nunca chora? Ele, Melizinha, ele é nordestino, né? Ele fala, Melizinha, não faça isso com o coração de seu pai. Aí eu falei assim, eu faço sim. É melhor eu chorar agora do que eu chorar lá no culto quando eu estiver testemunhando isso. Aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele, eu vou falar, pai. Eu tenho que falar enquanto você está vivo. Ele fala que eu sou muito drástica quando eu falo isso. Que isso? Você quer me ver morto? E aí ele pega e fala, eu falei assim para ele, eu vou falar isso sim, pai, porque você... Ele falou, eu só tentei ser o melhor pai que eu podia para vocês. Meu pai, ele foi duro muitas vezes. Só que ele deu pra gente o que ele não teve. E eu falei isso para ele hoje. Eu falei, você deu o que você não teve. Porque foi a tia Zélia que pregou o evangelho. A tia-avó dele pregou o evangelho porque ele foi mandado embora de casa com 17 anos pela 4ª ou 5ª esposa do pai dele. Olha a vida do meu pai. 4ª ou 5ª esposa do pai dele que não ia com a cara dele. E aí ele foi, na adolescência, ele foi expulso de casa porque a madrasta não ia com a cara dele. Mas na tenra infância ele foi dado para a avó dele criar ele, porque ele nasceu com muitas debilidades e a mãe dele não tinha paciência para cuidar da saúde dele. Ela falava que ela não foi feita para cuidar de criança. E deu para a avó dele. E eu não sei qual é a sua realidade. Eu falei assim, pai, você deu o que você não tinha. Aí ele falou assim, você tem razão. E não foi essas histórias que eu contei. Eu falei, você nos educou no caminho da verdade. Ele falou, você tem razão. Porque todo domingo eu via o meu pai incorporando demônios. Eu recebia baforada na cara, porque a minha mãe era dona de um terreiro de Umbanda. Essa é a minha avó. E não sei porque eu nunca gostei daquela charutada que eu recebia na cara. Nunca gostei daquela fumaça. Eu nunca gostei daquilo. Eu falei, pai, você foi selado. Teu corpo estava fechado. Nada entrou em você. E você nos educou no caminho do Senhor. E é isso que eu quero honrar. Eu não sei qual foi seu passado. E agora eu vou falar com os homens, mas eu vou falar com as mulheres como mães. E nós vamos ouvir isso como autoridade das nossas vidas que somos. Amém? Eu vou pegar o gancho da história do meu pai, que não foi nem um pouco fácil. Eu nem imagino o que ele passou. Eu vim saber dessas histórias a partir dos meus 40 anos de idade. Eu ficava em choque cada vez que meu pai ia soltando algumas coisas. E ele só foi soltando isso na velhice, porque a gente não sabia de nada disso. Eu acho que Deus poupou a nossa mente para a gente não ficar mexida na cabeça e atrás do que não devia. E aí eu te pergunto, independente da sua situação, você tem dado desculpas para não deixar um legado nessa terra? Você tem dado algumas desculpas para não ser uma pessoa decente?
Sabe o que eu lembro do meu pai? Ele indo trabalhar todos os dias e não existia. Dia de domingo era dia de passar o dia na igreja. A gente tinha a roupa do domingo. A nossa roupa não era de sair, a nossa roupa especial era a roupa de ir na igreja. E é uma cultura nossa, a gente não tem roupa, a gente usa as roupas de ir na igreja para ir em casamento e para ir em festa. Porque as nossas melhores roupas são para ir na igreja, porque é a cultura que meus pais colocaram na nossa cabeça. De onde eles tiraram isso? Porque eles não tiveram. O exemplo do meu pai me dá, é aquela história. A tua fala pode até tentar convencer, mas o exemplo ele arrasta. Tem um registro aqui na minha cabeça do que é certo. Tem um registro aqui do que fazer. E não foi de ouvir, foi de ver. Meu pai não teve esse registro. Meu pai até hoje briga com adultos da infância dele. Às vezes a gente chega numa salinha que ele fica com aquelas cadeiras especiais, assim, a cadeira do papai. E eu fico assim, pai, com quem você está brigando? Você está brigando aí com quem? Não se mete nas minhas brigas, ele fala. Porque ele é uma figura, gente. E ele está brigando às vezes com o pai dele, com o tio dele, com a avó dele, com alguém que brigou com ele na infância dele. Mas ainda assim ele venceu. Pela misericórdia de Deus. Eu não sei se a tua infância foi tão difícil com a do meu pai, as memórias que você tem. Eu tenho memórias difíceis com ele. Só que ainda assim, eu vou melhorar e a geração da minha posteridade, aqueles que são confiados a mim, eles vão usufruir de outro nível de amor, de outro nível de entrega, de outro nível de consagração. Porque eu quero deixar um legado do poder de Deus na terra. E eu te faço esse convite como filhos de Deus. Eu não sei se o pastor se lembra. O ano passado, no Dia dos Pais, ele me convocou para pregar também. Ele estava no acampamento dos homens. A Valéria ligou no meu telefone, aí não conseguiu falar comigo, e depois a gente conseguiu, já era umas 4 horas da tarde. E aí ontem, na hora de ir embora, ele me deu um abraço apertado. Eu falei, ai, quando o pastor me dá esse abraço, já até sei. Eu falei, o que tu queres comigo, pastor? Ele, amanhã é contigo. E ele falou, Meli, não reclama. Eu avisei um dia com antecedência. Porque geralmente ele me avisa no dia. E ele me avisou com um dia de antecedência. Faz um dia que eu estou meditando nessa palavra. E é o terceiro testemunho dessa noite. O ano passado eu estava bem aqui na hora do louvor. Eu tinha preparado uma palavra poderosa. E Deus virou para mim e falou assim, ó. Filha, hoje é dia dos pais. Todos os pais estão recebendo honra. Eu não vou receber a minha? Mudei a mensagem lá embaixo. Eu fiquei assim... Espírito Santo, me fala uma mensagem de pai, me fala uma mensagem de pai. Espírito Santo, me fala uma mensagem para honrar Deus. O que é que os pais mais se lembram na conduta de um filho? É uma pergunta. O que os pais mais se lembram na conduta de um filho? Ai, qual é o filho que dá orgulho para um pai? O quê? O filho que obedece. O filho obediente. E hoje, quem nós vamos honrar novamente? O nosso Pai do céu. Você sabe que nós somos chamados de filhos de Abraão por causa de uma aliança que Deus fez com esse homem. E ele foi o primeiro que recebeu a revelação de paternidade para as nações. Abre comigo lá em Gênesis 17. Todos esses testemunhos fazem sentido. Sabe o testemunho que eu te dei da feijoada? Sabe o que aconteceu comigo ali?
O tema daquele testemunho é arrependimento. Eu me arrependi do que eu fiz no ano passado. E esse ano eu mudei a minha mente e falei, nananina, não. Eu vou para a feijoada. E eu quero que você guarde o exemplo da minha conduta do ano passado para esse. Gênesis 17, eu vou acompanhar ali para ir mais rápido. Se bem que eu gosto tanto de ler na Bíblia, já está aqui. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Eu vou seguir. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Amém? Amém. Glória a Deus, você pode se sentar. Esta é a palavra base de hoje. Aleluia. Em algumas versões da palavra, dessa palavra, no verso 1, quando Deus diz assim, na parte C do verso: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em algumas Bíblias está escrito: anda na minha presença e seja perfeito. A palavra perfeito e íntegro significam a mesma coisa que maduro. Anda na minha presença, o resultado disso é maturidade. Anda na minha presença, o resultado disso é integridade. Anda na minha presença, o resultado disso é perfeição, completude, plenitude. Qual o pré-requisito? Anda na minha presença. E você vai ver o que eu vou fazer com a aliança que eu fiz com você. Os seus descendentes, eternamente. Ele não disse por 1000 gerações, que é a bênção das gerações. Ele disse eternamente a sua descendência vai ser abençoada. Nós somos filhos de Abraão, se você não sabe, pela fé. Quando a gente aceita a nova aliança em Cristo Jesus, a bênção de Abraão nos toca, porque Jesus é descendente de Abraão. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quer a bênção de Abraão? Sabe quando ele fala, anda na minha presença? Deus está falando, eu escrevi algumas coisas aqui, que é para eu lembrar. Anda comigo, me conheça, conheça o meu gosto e saiba o que me dá prazer. Ande comigo, me conheça, saiba do que eu gosto e saiba do que me dá prazer. O que dá prazer no meu pai? Eu levar o bendito violão. O meu pai é quase completamente cego. Assim que eu chego em Campinas, a primeira coisa que ele fala quando ele me vê: pra que foi que você trouxe esse violão, Meli? Ele nem me fala oi direito, ele pergunta pra que eu levei o violão. Sabe por quê? Porque ele quer ouvir. É pra eu tocar com você. Ele é natural, ele é falho. Deus está te chamando hoje para você pegar, eu não sei o que você faz que agrada a Ele. Ele está esperando ansiosamente
você passar pela porta da sala, você trancar a porta do seu quarto e ficar alguns minutos com Ele. 1 hora tocando com meu pai. Ele fica 24 horas assoviando, tocando gaita, violino, teclado, bumbo, todos os instrumentos que ele tem, ele toca. De 1 hora que eu fico com ele. De tanta alegria que promove no coração dele. Deus está te chamando hoje 1 hora, meia hora comigo para agradar o meu coração. Sabe, essa palavra, eu estou toda arrepiada porque ela é tão constrangedora para mim. Porque eu sei as coisas que eu faço, que eu troco pela presença. E é cada coisa banal. Às vezes eu escolho ficar lá que nem um sapo no jardim, catando mato, do que estar na presença de Deus. Limpando mofo de parede, lavando roupa que não para, nunca vai ter fim lavar roupa. Só que as coisas eternas, elas não têm preço, elas não são perecíveis. Elas não se acabam e elas constroem realmente algo dentro de nós, algo proveitoso dentro de nós. Abra sua Bíblia em João 14. Olha que coisa maravilhosa. Ele dá uma dica. Aqui, nesse cantinho, responderam que Deus ama a obediência. Sabe, você precisa abrir a sua Bíblia. Todos os dias, um pouquinho. João 14. Diz assim, o verso 21. Quem tem, é Jesus falando com os discípulos, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Eu o amarei e me revelarei a Ele. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha lá pelos meus 20 anos de idade, quando eu comecei a estudar a Bíblia. E essa palavra, eu já compartilhei várias vezes isso. E essa palavra revelar me chamou a atenção. O que foi que Jesus quis dizer? Ele deu um plus, ele disse, quem me amar, quem guardar os meus mandamentos e obedecê-los. Porque tudo que você faz para Jesus, você está fazendo diretamente para o Pai. Quem guardar os meus mandamentos, o que eu falei, o que eu pedi para vocês fazerem, eu também o amarei. Automaticamente, meu Pai te ama. Eu vou te amar e eu vou fazer uma coisa. Eu vou me revelar para você. E aí eu fui pesquisar no dicionário Aurélio gigante que meu pai tem, daqueles que parecem uma Bíblia, mas é um dicionário, daqueles bem antigos. E eu fui vendo lá. Eu fui lendo tudo, revelar. Tudo dava a entender que era trazer um entendimento, trazer do que está oculto para ser revelado, são grandes coisas. Quem aqui quer ter revelação da palavra de Deus? E do caráter de Deus? Na palavra revelar, tudo isso está incluso. É trazer o que estava na negativo, as chaves que estão escondidas vão ser reveladas no seu coração. Isso já é glorioso? Só que no último significado, tinha aquele, estava assim, em itálico escrito assim, espiritual. Aí quando eu fui ver, aquilo me saltou e eu fiquei doidona. Estava escrito, revelar, quando um espírito toma forma física e se revela no mundo físico a alguém. Não, você não entendeu. Revelar, um dos significados é um espírito tomar forma física no mundo físico para se comunicar com alguém. Jesus está dizendo que Ele prometeu
Isso é verdade porque os grandes homens de Deus tiveram essa experiência, vários deles. Se você permanecer em mim, as minhas palavras em vós, se você me buscar com todo o teu coração, você vai me achar, não só na iluminação da letra, mas eu vou me fazer conhecido e ter uma comunhão tão grande com você, que eu vou fazer questão de aparecer para você. Isso se chama aliança. Eu acabei de lembrar, vê se é Salmo 25, 12. Olha o que está escrito em Salmos 25, 12. Vê se é o 14. Vamos seguir daí. Quem são esses que temem o Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. Próximo. Viverão em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outras versões está escrito assim, esse mesmo versículo: a intimidade do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, os quais fará conhecer a sua aliança. Deus está te chamando, os quais Ele revelará os seus segredos e a sua aliança. Você pode dar glória a Deus? Uau! Olha o que João 16 está escrito. Agora você vai glorificar. João 16, nós vamos ler do 12 até o 14. Jesus falando com os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Você pode dar glória a Deus? O nome do Espírito da verdade é ajudador. Se você falar, mas eu não tenho vontade, só é você falar assim: Espírito Santo, me ajuda a buscar o Senhor. Mas não é só para as coisas espirituais que Ele foi enviado. Fala para o teu vizinho: Ele vos ensinará todas as coisas. Qualquer coisa que você não sabe. Amém? Jesus, quando estava dando uma chulapa ali nos fariseus, o pastor parece que leu outra passagem ali em Lucas, mas a pior é a de Mateus 23, dá até vergonha ler. E antes dele começar a falar um monte de verdade para os fariseus, eles falaram assim: quem é mesmo que vocês andam chamando de mestre, de rabi? Quem é mesmo o mestre de vocês? Porque cada segmento farisaico tinha seu mestre. Aí ele fala: a ninguém chameis por mestre, porque mestre é só um, com letra maiúscula. Aí ele também continua falando: a ninguém chameis por pai, porque só tem um pai, o Pai Celestial. Você tem um mestre, e ele foi te dado por herança. A Bíblia diz que o penhor, a garantia, a joia preciosa colocada no banco do céu, garantindo que a tua eternidade está de pé, é o Espírito que Ele trouxe para habitar em você. Ele está disponível. Só que a Bíblia diz assim:
lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que eu apago o Espírito? Você conseguiria, olha, eu estou vendo tantos casais aqui, mas eu não sei com quem você mora. Você conseguiria conviver com uma pessoa que não olha na tua cara? Que não fala com você? Que passa o dia inteiro mudo do seu lado? Passa por você? O dia inteiro, todo dia, o dia inteiro. Esse voto de silêncio, que eu saiba, nos relacionamentos, é o que leva ao divórcio. Sabe que a Bíblia fala a respeito disso com o Espírito? Não apagueis o Espírito. Como eu apago o Espírito? Ele é a terceira pessoa da Trindade, a parte mais sensível de Deus. Ignora ou fale mal dele. Só você ignorar ele, você vai apagando. Aí na hora que o cerco aperta, você clama em oração e fala para todo mundo: mas eu não ouço a voz de Deus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E ele não gosta de relacionamento interesseiro. E ele fica magoado porque você ignora ele o tempo inteiro e só busca ele quando o cerco aperta. Como você se sentiria se alguém te procurasse só quando está em apuros, nunca quer viver nada de bom junto com você? E eu estou falando do coração do nosso Pai Celestial. E Ele está te convidando para a comunhão. Não é maravilhoso sentar na mesa? Ontem estava tão boa a comunhão aqui. Aquela comida, as nossas conversas aleatórias, as nossas risadas. É tão bom quando a gente se reúne em família em paz. É tão bom as festas quando elas são em paz. E você tem tantas memórias. Você pode escrever um caderno. Você já está apto a escrever um livro da sua jornada com Deus até aqui? Você tem bastante histórias para contar do que Deus fez na sua vida, de coisas que aconteceram, e Ele veio e te salvou, Ele veio e falou isso, Ele enviou uma palavra, e nossa, você tem as suas histórias para contar? Porque nós temos álbuns de família, nós temos vídeos de recordação, só que Ele é o doador da vida. E eu estou falando do Abba, do Papai. E hoje é dia dos pais. E Ele é o Pai Celestial. Ele é o Pai dos pais. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, mas em Cristo Jesus, Ele se revelou como Pai. E Ele disse: vocês não vão mais orar como vocês oravam. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, dos nossos antepassados, que visita de geração em geração. Não, Jesus disse: esquece. Esquece o Deus dos seus antepassados. Vocês vão entrar no quarto e falar: Pai. Não tem que passar por 500 gerações. É direto com você. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, os quais Ele fará questão de revelar a sua aliança. Por isso que não é necessário que alguém vos ensine. Porque Ele enviou o Espírito Santo. Ele fala isso em João. A unção que dele recebestes, ela é verdadeira e ela não é falsa. E ela vos ensinará acerca de todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. A unção é uma pessoa. Todo filho de Deus foi chamado para ser ungido, seja lá onde você atue na sociedade. Os dons do ministério
pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, é para sua edificação e crescimento, mas a unção é para todo filho. E seja lá o que você faça, olha como começou o texto de hoje: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Posso esconder a unção que está sobre ti debaixo da cama? A luz dele que está sobre você, e é uma luz que vem sobre nós mesmos. Quer ver outra coisa que agrada o papai? Vamos lá, oi Jesus. Hebreus 11:6. Olha lá. Hebreus 11:6. Vou ler, vai. Sem fé é impossível agradar ao papai. Pois quem se aproxima do papai precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O medo combina com esse versículo? Não. Devo chegar diante do meu pai com medo? Olha o que o livro dos Hebreus também fala lá no capítulo 9 ou 10. Aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que ele abriu para nós, por meio do véu rasgado, isto é, do seu corpo triturado na cruz. Ele fez um caminho de sangue, como um tapete vermelho para mim e para você passar, como reino e sacerdotes. Ele morreu e quem recebe a realeza é você. Aleluia. Não faz nem sentido. Ele fez um caminho de sangue e estendeu, e chamou isso de tapete vermelho, e falou: venha para a família real, pelo meu sangue. A Bíblia diz que ele viu o fruto do penoso trabalho dele, mas se alegrou. Quem quer fazer o papai sorrir? Não é com medo que você se aproxima dele, é pelo sangue de Cristo. Não é pela força do teu braço que você se aproxima dele. Não é por meio de obras, porque se for meio de obras vai ter competição entre nós. É por meio da consciência do que Cristo fez por mim e por você no Calvário. Bendita cruz, bendita morte que me constrange, mas bendita morte que me constrange, que me torna da família celestial. Ele se fez maldito no madeiro por mim e por você, para limpar a nossa maldição. Eu posso repreender toda a consagração que os meus antepassados fizeram e fizeram. Da família do meu pai e da minha mãe fizeram consagração. Nos consagraram ventre, mão, vida, futuro. Por dinheiro, por poder, por engano. Por amor a outros deuses, a ídolos, ao dinheiro. Esse é o meu histórico. Mas o sangue dele apaga e anula todas essas consagrações. E eu sou chamada agora em Cristo pela herança de Abraão, pela fé, porque tudo pela fé, mãe das nações em Cristo Jesus. Vós sois nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vos tirou das trevas e vos transportou para a sua gloriosa a luz e te predestinou para anunciar as grandezas dele. Não importa que seu pai não te deixou herança, você tem legado e já tem propósito. Você tem legado e tem propósito. Talvez o teu pai natural não foi o teu exemplo como foi o meu, mas eu te pergunto, quem foi a sã pessoa
que de alguma forma ministrou o evangelho para você estar aqui hoje. Porque se você está aqui hoje, meu querido, ouvindo essas palavras, Deus tem algo com você. Amém. O Espírito Santo, Ele envia a palavra dele para quem Ele quer alcançar. E é você e mais você que está aqui. Você pode dar glória a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos resolver as questões de paternidade, porque Jesus revelou o Criador para nós e nos fez chamar Ele de Pai. Infelizmente, os dias de hoje não são dos mais fáceis. Eu vou falar uma coisa para você, a gente vai ler um texto e eu vou ler corrido aqui. Eu preciso passar isso e eu vou passar. Olha só. Nesses últimos dias, Deus me relembrou duas palavras bem fortes, mas Ele está falando que eu e o Emerson, um olha para o outro e começa a dar risada lá em casa. Porque toda mensagem que a gente ouve, ou a mensagem veio assim: eis que estou fazendo algo novo, Isaías 43, porque se você for lá no meu canal do YouTube, no começo do ano Deus me deu essa palavra como palavra profética para 2024. Ei, vocês não estão vendo? Estou fazendo algo novo e elas já estão vindo à luz. Só que Deus liberou uma palavra profética junto. Os meus filhos que não tiverem medo de eu mexer na vida deles para conserto e arrumação, eles vão chegar no final do ano e vão se surpreender com o que eu vou fazer. Aleluia! Não tenha medo de Deus mexer nas coisas que são familiares para você. Ele quer meter a mão e mudar a sua sorte. Amém? Não se apega, a gente se apega até coisa ruim. Misericórdia! E a outra coisa que Deus não para de repetir para mim, porque aí, quando eu lembro disso, a promessa de Isaías se referia à revelação dessa promessa. Vou fazer algo novo, vocês não estão vendo? Está vindo a luz. Quem é que veio à luz? Jesus, Ele é a luz que brilhou nas trevas. E a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17: aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Isaías 43 está escrito exatamente isso. Não se apeguem às coisas velhas, às coisas do passado. Eu estou fazendo algo novo. E eu não paro de ouvir essa mensagem. É como se Deus falasse assim: aquilo que eu falei com você no dia 3 de dezembro de 2023 está de pé. E a outra coisa é, eu não paro de ouvir palavra sobre mulher grávida. E o testemunho e a analogia que os ministros dão é: o que está sendo gerado dentro de você? O que é aquilo que você sempre pensa? Quais são os desejos do seu coração? O que é que você vê a respeito do seu futuro? O que é aquilo que você quer muito? Você já viu? Porque as palavras sempre são com aquelas mulheres estéreis que queriam muito ter filho, mas não podiam. Eu te pergunto hoje, o que é que você quer ter muito? É uma casa, é um carro, a família restaurada, é um filho que voltou, é a vitória no emprego, na família? O que é que você quer muito faz muito tempo e pelas suas forças é impossível você conseguir como uma mulher estéril? O que é que está fora do teu alcance, mas que você já desejou muito com o teu coração? Deus está falando para mim e para você hoje, liberando uma palavra profética, e quem recebe pela fé a palavra profética se cumpre. A minha promessa está de pé. Só que olha, onde está essa promessa de Deus nos dar as coisas mais profundas do nosso coração? Ele não está colocando porque eu já fugi completamente do que estava escrito aqui. Está lá no Salmos 37, olha o que ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Ou seja, intimidade com Deus é lucro. Você lembra de mim? Que pobre de espírito eu fui? Fiquei lavando roupa e travesseiro. E eu podia estar usufruindo da comunhão com os irmãos. Quantas coisas Deus não preparou para você e você escolheu o jugo que essa nada mole vida coloca nas suas costas. E Deus fala: Marta, Marta, Maria escolheu boa parte, eu não vou tirar dela. Por que você não vem do lado de Maria e fica aos meus pés? Pode ficar tranquila, Marta. Eu sei multiplicar comida para o almoço. Se Marta cresce, ela veria a glória de Deus naquelas panelas. O mundo precisa de Martas? Precisa. Mas eu te garanto que o mundo tem precisado muito mais de Maria. Então eu estou falando com homens e mulheres, porque esta palavra é uma palavra de Dia dos Pais. E eu pergunto para os rapazes que estão aqui: que legado que vocês vão deixar para os seus filhos? A desculpa é: mas meu pai me tratou assim, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu sou um pobre órfão. Para com isso, rapaz. Eu estou imitando meu pai, tá? Meu pai fala isso pro meu irmão. Para com isso, rapaz. Para com essa fala mole, rapaz. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós estamos em dias muito cruéis. É a última passagem bíblica que eu vou ler, que são contrárias ao que Deus preparou para nós. 2 Timóteo 3, eu lembro que o pastor Edson já leu isso. Ele já ministrou sobre isso aqui. 2 Timóteo 3. Se você tem ido no GC, vai começar ou já começou uma série de estudos sobre o pecado. E a gente tem que aprender a nos autodominar, porque o pecado ele vem nada menos do que a intenção do diabo, porque o pecado é típico do diabo, e a intenção do pecado é te destruir. Fala crente, fala em voz alta, crente não peca, porque em 1 João está escrito: quem peca pertence ao diabo, quem obedece pertence a Deus. Crente tropeça e pede perdão rápido. Amém? Olha o que está escrito aí. Saiba, 2 Timóteo 3, peraí que eu vou ler aqui, tá? Rapidinho. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se destes também. Queridos, aí você fala assim: nossa, serão dias terríveis. Nós estamos vivendo dias terríveis. O duro é que quando nessa lista, vários desses adjetivos, vou esperar, vou pedir a Bia para não se movimentar. Eu tenho dificuldade de concentração. Se eu ouvir barulho passando, o meu ouvido começa a acompanhar o passando. Nesses dias, os homens terão essas qualificações. Sabe o que é mais duro? Porque quando a gente vai confessar, sinceramente, e tem essa lição ali no GC, no dia que a gente vai confessar para valer os nossos pecados,
São várias sessões de confissão de pecado. E aí, quando a gente toma a pílula da sinceridade, a gente acha um monte desses adjetivos no nosso caráter. E a gente está vivendo igual os homens dos últimos dias. A gente é arrogante, insubmisso, a gente é soberbo, a gente é altivo, a gente é caluniador, a gente não é pacificador, a gente gosta de briga, a gente é irritável e a gente faz parte da turma dos últimos dias. E eles são chamados filhos da desobediência. E Paulo estava falando assim, Timóteo, cuidado, não anda com esse tipo de gente não. E é duro quando a gente é esse tipo de gente. E aí eu coloquei adjetivos aqui do que deve ser um filho de Deus. É o que está escrito de roxinho aqui. Que é o contrário, deixa aí aberto o 2 Timóteo, aonde fala todos os adjetivos ruins, porque eu vou ler 2 Timóteo. Eu vou ler o que um filho de Deus deve ser, porque papai gosta de obediência. Um filho de Deus, ele deve ser empático e se colocar no lugar do outro primeiro. Ele deve ser generoso, ele deve honrar a qualidade dos outros, ele deve ser humilde e ouvir o outro, ele deve ser temente a Deus e respeitoso, obediente aos pais, agradecido por todas as coisas, ele deve ser bem crente, ele deve amar a sua família, ser protetor, provedor e cuidador. Um filho de Deus deve ser pacificador, perdoador, sábio, falar menos e não falar mal do outro. Pode deixar 2 Timóteo aberto. Ele deve ser disciplinado, autocontrolado, amável. Ele deve detestar a maldade. Quando ele vê alguém fazendo mal, ele não pode compactuar com isso. Ele deve se importar com o bem-estar do outro. Ele deve ser fiel aos amigos, aos contratos, às alianças que ele tem. Ele deve ser fiel nos lugares que ele está. Ele deve ser sábio, sensato, humilde de coração. Ele deve gostar de ter mais a vida no espírito do que a vida no mundo. Ele deve desenvolver o autocontrole através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia. Ele deve gostar da vida espiritual. Ele deve, ao invés de ser religioso, ter vida com Deus no secreto e jamais negar o poder e os milagres. É a minha chamada e a sua. Sabe, junto com a adoração tem o caráter. Porque não faz sentido nós adorarmos a Deus e o cheiro que sai do nosso suor, do calor do nosso corpo, o aroma que sai, ser de impiedade, ser de injustiça, ser de egoísmo. Deus não gosta que a nossa vestimenta seja uma máscara de uma pessoa terrível. Ele gosta de um coração de adorador, mas que tem uma vida adoradora. E nós estamos querendo honrar o nosso Pai. Amém? Você pode hoje, porque como que eu vou fazer um apelo se todos nós fomos chamados para sermos filhos amados e irrepreensíveis? Hoje o apelo de Deus é: anda na minha presença e seja perfeito. Me conheça e seja completo e maduro. Ao você me obedecer, eu me manifestarei a você. Eu revelarei a minha palavra a você e eu te abençoarei. Aleluia. Às vezes a nossa ausência de bênção, a ausência de provisão, está ligado à nossa ausência de vida com Deus. Amém? Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos leve a essa vida de entrega. Eu vou te fazer uma pergunta, porque pode ser uma pergunta para alguém aqui. Pode ser que tenha alguém aqui que nunca não se lembra, porque a Bíblia diz assim, Jesus disse: todos aqueles que me confessarem diante dos homens, lá na glória eu os confessarei diante do meu Pai.
Só que aqueles que não tiverem coragem de me confessar diante dos homens, eu também não poderei confessá-los diante do meu Pai. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz: com o coração se crê a respeito do que Cristo fez por você na cruz, mas é com a boca que se confessa isso para a minha e para a sua salvação. Eu tenho uma pergunta: existe alguém aqui que nunca confessou publicamente: eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida, eu quero seguir os passos dele? Você nunca fez isso na frente de testemunhas, e você quer fazer hoje? Levanta uma das suas mãos, porque para Deus te chamar de filho, você precisa fazer essa escolha. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por meio de mim. Existe alguém aqui que quer fazer essa confissão pública pela primeira vez? Levanta uma das suas mãos. Todos aqui já entregaram as suas vidas para Jesus? Amém. Glória a Deus. Outra pergunta: tem alguém aqui que estava distante do Senhor, que era um filho que meio que deu uma apagadinha no Espírito Santo? Era um filho que meio que deixou ele para segundo plano. É um filho que nem lembra qual foi a última vez que leu a Bíblia. E publicamente hoje você quer falar assim: hoje eu vou fazer um voto com Deus, eu vou voltar a ler a minha Bíblia, eu vou voltar a conversar com Deus. Tudo bem, vou parecer um maluco, mas eu vou voltar a ter a minha vida no Espírito. Ela é realmente loucura para este mundo. Tem alguém aqui que quer refazer aliança com Jesus essa noite? Eu quero muito orar com você. Eu tive que refazer a minha aliança com Deus algumas vezes na minha vida, porque eu me afastei dos caminhos. Você quer fazer isso hoje? Tem alguém aqui que sente o coração apertado porque se afastou? Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Vem dois queridos do meu coração aqui.